Fala pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, todos estão bem? Espero que sim, que Deus abençoe a vida e a noite de cada um, a tarde ou o dia de cada um, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu queria refletir com vocês algo que eu tenho meditado durante algum tempo, algumas semanas, e o Senhor Jesus, ele tocou meu coração para estar gravando esse vídeo, essa reflexão sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nos traz a salvação, o Evangelho que nos traz a paz. E eu queria meditar com vocês em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. A epígrafe da minha Bíblia diz o seguinte: a ressurreição de Cristo e o penhor da nossa salvação. Então aqui vai falar sobre a ressurreição de Cristo, capítulo 15 de 1 Coríntios, nos seus primeiros versículos até o 28. E eu queria meditar especificamente com vocês nos dois primeiros versículos, que diz o seguinte: Paulo, escreveu: Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então aqui está falando sobre o evangelho que nós cremos, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho ao qual nos trouxe a salvação por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós sabemos muito bem o que aconteceu no início, no Gênesis, no Éden, quando o homem foi criado e ele estava lá no jardim, e aí o inimigo veio tentá-lo para que a comunhão fosse quebrada entre o homem e Deus. E isso aconteceu. Essa comunhão foi rompida. E essa comunhão só poderia ser restabelecida através do sacrifício de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, o qual deu a sua vida em favor de nós. Essa é a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Mas também o Evangelho, ele nos confronta de como que está a nossa fé diante do Senhor. Como que eu tenho professado a minha fé ao Senhor Jesus Cristo? Será que de fato eu tenho vivido uma vida de retidão com a palavra? Porque aqui diz que eu também tenho que retiver a palavra. Ou seja, eu tenho que manter essa palavra que eu leio, medito, viva na minha mente, no meu coração, na minha vivência. Mas será que eu tenho retido essa palavra dentro de mim, do meu coração, e isso tem reverberado durante a minha caminhada nessa terra? Será que eu tenho sido uma testemunha viva daquilo que Jesus fez, daquilo que está escrito aqui? Será que eu tenho lembrado do Evangelho? Será que eu tenho lembrado do sacrifício e da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário? Será que eu tenho trazido à memória? Será que eu tenho meditado e sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Porque o mesmo Evangelho que nos traz as boas novas de salvação, que nos traz paz com Deus e que nos traz paz conosco, com nós mesmos, é o Evangelho que nos confronta de como que está a nossa vida diante de Deus. Será que eu tenho levado a minha vida que agrada de fato a Cristo? Será que eu tenho vivido de fato para Cristo Jesus? Será que de fato eu tenho vivido e pregado o Evangelho e anunciado a palavra de salvação às pessoas? Será que eu também tenho apresentado também essa ligação do Evangelho de Cristo, a qual nos trouxe a salvação, mas também ao Evangelho que nos confronta a nos analisarmos de como que está a nossa vida diante do Senhor? Que nós venhamos fazer essa reflexão, irmãos. Que nós venhamos viver de fato o Evangelho e servir a Jesus com integridade, com honra, com testemunho de vida. Que nós sejamos cristãos genuínos e que venhamos pregar a palavra de Deus como se deve ser pregada. Que Deus abençoe a vida de cada um. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe